Cristóvão, o Instituto Cultural Bonés de Sena hoje tem um acervo temático sobre a Amazônia, né, que são livros, são mais de 6.000 livros, é isso? E tem mais de 6.000 livros, mas onde a grande maioria é sobre a Amazônia. Mas tem muitos romances também dos nossos escritores nacionais, estrangeiros. Você vem fazendo esse trabalho O embrião é de 81, né? 81, 30 anos. Mas aí ele começou a ganhar forma em 83. Aí tu vai coletando os livros, vai arquivando. É interessante, porque quando eu voltei para Santarém, eu saí de Santarém em 68 e voltei 11 anos depois, em 79, casado com a Ruth. E eu precisei fazer um estudo para a Emater e eu senti muita dificuldade em colher informações sobre a nossa região. Eu sabia que existiam essas informações, elas estavam muito espalhadas. Infelizmente, a nossa biblioteca Paulo Rodrigues dos Santos, ela tem pouca coisa sobre a região. Ela não é, logicamente, ela não é temática, como você falou, como o ICBS, que ela tem um foco na Amazônia. Então eu tive dificuldades em encontrar na própria Emater, onde eu procurava. E eu resolvi, então, como eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar das coisas, eu resolvi, então, criar um espaço para disponibilizar essas informações para a sociedade. E não é... O que eu imaginava sempre é o seguinte: eu fiz o meu primário, na época do primário, ginásio científico, eu estudei a faculdade de graça. Alguém estava pagando para eu estudar. E eu entendi que era uma forma até de eu retribuir para essa sociedade que me ajudou a me formar esse espaço e não cobrar nada. Disponibilizar esse espaço gratuitamente para os estudantes. E você tem lá também um acervo fotográfico de 40.000 fotos. Eu tenho incluído fotos já reveladas e negativos, né? É um acervo muito... histórica, tudo que aconteceu na cidade. Principalmente na década de 70, né? Eu ganhei os negativos do Jornal de Santarém. Falando em jornal, você também tem uma hemeroteca, que são arquivos de jornais desde 1878. Eu tenho um número do jornal Amazoniense, que foi o primeiro jornal aqui da região, aqui da Amazônia. E eu passei tempo aí, não adianta eu preservar o passado e me esquecer do presente. Porque o presente, daqui a pouco, ele é passado. Então nós temos que olhar para o passado e manter o presente. Então eu tinha que ir atrás do passado. Então eu consegui os jornais antigos, eu tenho mais ou menos, eu não tenho de cabeça aí, mas mais ou menos uns 35 títulos de jornais que circularam em Santarém. O jornal mais antigo qual é? É o Amazoniense, né? E o que está hoje em operação mais antigo? Tá aqui, hoje tem bem uns 7 jornais em Santarém, tem vários jornais em Santarém. O ICBS fica na 15 de agosto. Entre Borges Leal e Marabá. É aberto ao público a pesquisa? No horário comercial, de 8 às 12, de 14 às 18. Ninguém paga nada para poder ter acesso? Não paga nada. Se o estudante quiser passar o dia estudando lá, pesquisando, ele não paga nada. Ele vai pagar cópia. Se ele tirar cópia, que nós temos um serviço de cópia. E aí fica um indicativo para você, estudante universitário, ensino médio, quiser fazer uma pesquisa profunda sobre a Amazônia, e lá no Instituto Cultural Bonés de Sena, que tem um acervo, né, bibliográfico, um acervo de fotografias, e também tem um projeto, né, Cristóvão, Memória Santarena, onde tu fizeste uma edição de vários vídeos com personalidades que vai desde o Agapito até o Dom Tiago. Dom Tiago, né? Não, mas olha, voltando ao ICBS, eu digo sempre que o homem precisa de... Quando eu digo homem, é homem e mulher. Eu não sou esse negócio de não, ele e ela. É o homem como gênero. O homem, nós precisamos ter vícios. Porque para o vício tu arranjas tempo. Tu arranjas dinheiro. Interessante. Então, precisamos ter um vício. E leitura, às vezes, se transforma num vício para o homem, como é a cerveja, que também é um vício meu, e o futebol. E a família, pronto. Tenho 4 vícios fantásticos. Cerveja, futebol, livro e a família. Mas o projeto Memória Santarena, ele é interessante porque tu começas a catalogar, a garimpar as informações já escritas. E a informação do jornal,
Porque nesse projeto tu filmaste, né? Por exemplo, pegou o Zeca BBC, o Dom Tiago, a Apito, fizeste uma entrevista de mais de 2 horas, né? Mas geralmente estão 4 horas, 6 horas. Tu e o variava, variava o entrevistador, eu variava quem era o entrevistador. Eu tenho mais ou menos uns 5, 6 pessoas que colaboraram. A gente está pegando agora o que foi gravado no vídeo e transformando ele em livro. O primeiro que saiu foi o do Zeca BBC. O Zeca BBC, que é o projeto Memória, porque ele foi o primeiro entrevistado em 1988, com uma Panasonic ainda daquela 9000, aquela grandona pesando no ombro, sem tripé, tudo meio artesanal mesmo. Porque a ideia central minha naquela época é o seguinte: essa história do livro, ela é meio assim, depende do veículo que está fazendo a história. Por exemplo, quando tu vais pesquisar os jornais, esses jornais todos têm dono, tem uma corrente política. Então a visão desse jornal, daquele fato que aconteceu, o fato do Elias Pinto, um exemplo da cassação do Elias Pinto, conforme a leitura que tu fazes do documento da época, do jornal da época, ele tem um viés colorido da época, de quem é o dono do jornal para escrever. Então, pensando nisso, foi que eu disse: não, eu vou então criar o projeto Memória Santarena, que vai ser nós vamos escrever a história através da oralidade daquele fato. Você, através do ICBS, editou mais de 30 livros, né? Entre eles tem a reedição do Tupaiolândia. O Tupaiolândia nós diríamos que é a principal obra da história santarena, não? Eu livro, porque tem certo... O Arthur César Ferreira Reis escreveu sobre a economia de Santarém, num período delimitado. Nós vemos várias histórias de Santarém que já foram escritas. Mas o Tupaiolândia, eu chamo até que ele é a Bíblia dos santarenos. Porque ele pega do nascimento, né? Da criação do mundo. A Bíblia não vem da criação do mundo. Então ele vem de Santarém, ele pega desde os índios tupaiús e vem contando até a década de 60, 70. E ele pesquisou bacana, o Paulo Rodrigues dos Santos, né? Sem sair de Santarém, ele fez uma pesquisa muito criteriosa. E alguém precisa, e tem várias lacunas, né, dentro do livro para serem preenchidas. Tem muitas interrogações que estão ali dentro, algumas interrogações que precisam ser esclarecidas. E que precisa que, principalmente agora o Santarém com 7 universidades, que esses novos historiadores que estejam aqui, com novas ferramentas para utilizar, eles façam uma história de Santarém no estilo que o Paulo Rodrigues Santos fez, pesquisando mesmo, e trazendo a lume algumas interrogações, algumas dúvidas que nós temos ainda sobre a nossa história. Cristóvão, o que é sucesso para você? O que é sucesso, rapaz? É o cara viver em paz. Eu queria te agradecer a tua presença aqui conosco, dar os parabéns por esse lindo trabalho que tu vem desenvolvendo à frente do ICBS. Realmente é um trabalho que Santarém tem muito a agradecer, essa atitude, né? Atitude positiva, proativa, de realmente contribuir com o desenvolvimento da cultura e também do pensamento, né, histórico santareno. Eu queria te dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Obrigado pelo convite. E o ICBS também está à disposição do programa.